Olá, nós estamos iniciando mais uma live. A gente vai ter uma live hoje, gente, sobre liderança feminina e as barreiras mentais que nos impedem de alcançar o nosso lugar. Eu vou estar recebendo a Luana Fleck, que ela é uma especialista em gestão e liderança. Então vai ser um movimento muito bonito, muito produtivo, e eu tenho certeza que quem ficar aqui vai sair com uma nova visão. Eu vou chamar ela. Ela já chegou. Oi, Lu! Oi! Deixa eu arrumar aqui. Tá. Peraí. Tudo bom, Lizzy? Tudo bom? Tô bem feliz. Ai, coisa boa. Obrigada. Eu também estou super feliz de estar aqui contigo. Já há bastante tempo, né? A gente tá para fazer essa live tão especial. E ainda mais no mês da mulher, né? Pois é. Nossa, não podia fechar melhor. Primeiro assim, gente, eu quero agradecer a presença da Luana, porque ela é mega, ultra ocupada, entendeu? E o que ela vai nos dar hoje é um presente, principalmente no Dia da Mulher. E as coisas vão se conversando e vão acontecendo. Então, Lu, eu queria que tu te apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, tá? Pessoal, o que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre liderança feminina, sobre os bloqueios mentais que nos impedem de enxergar, de chegar ao crescimento profissional. A gente vai falar de culpa, a gente vai falar de maternidade, a gente vai falar sobre a liderança, a gente vai falar sobre a nossa postura na empresa. Então, assim, ó, mandem as suas perguntas, aproveitem, porque se tem alguém que sabe, é a Luana, porque isso veio de berço. Lu, Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui junto com a Lizzy, junto com vocês. E para quem não me conhece, né, o meu nome é Luana, eu compartilho nas minhas redes sociais conteúdos de assuntos diversos sobre o mundo, né, das empresas, sobre gestão e sobre liderança também. Eu sou administradora, mestre em estratégia empresarial, também especialista em marketing e empresas familiares, que é o tema que eu amo demais, que são as empresas familiares. Porque além de eu estudar muito sobre isso, eu também atuo, gente, como executiva numa empresa familiar que tem mais de 80 anos. Então, imaginem quantas histórias, né, nesses mais de 80 anos. É uma empresa familiar que pertence à minha família. E onde eu vivo, né, na prática, todos esses aspectos ligados ao negócio, à sociedade e à família também. Então, eu decidi, né, desde a pandemia, compartilhar um pouco mais sobre o meu dia a dia dentro desse mundo das empresas. Lu, conta para nós quais foram as barreiras que tu enfrentou, porque tu nasceu no berço do empreendedorismo, gente, e do empresarial, entende? Ela já. Então, como é que foi, Lu, para. Quais foram as principais carreiras, as principais barreiras que tu encontrou, tá? Quando tu iniciou, até para gente, para quem está começando, para quem está querendo se lançar e não tem segurança, e hoje, Lu, o que que tu encontra depois de uma caminhada? Essa jornada não é fácil, né? Não é nem um pouco fácil. Eu estou vendo várias mulheres aqui que eu conheço que também estão nessa jornada da liderança feminina. E para mim, Lizzy, uma das questões, né, mais desafiadoras, digamos assim, é conciliar toda a vida pessoal e a vida profissional também, porque não é nada fácil, né? A gente tem que lutar pelo seu espaço. E muitas vezes eu vejo mulheres, né, que, como eu, que eu trabalho num setor que ele é predominantemente masculino.
é um setor de transportes de passageiros, então ele é bem masculino. E muitas vezes, nós mulheres, para sermos ouvidas, né, para se posicionar, às vezes a gente acaba até perdendo um pouco a feminilidade para ter que se posicionar. E como fazer isso, para mim, foi um desafio muito grande, né? Como não perder essa feminilidade, como não precisar, né, gritar, ou, né, ter uma postura um pouco mais, digamos, agressiva, né, para poder ser ouvida. Então, isso foi um desafio bem grande. E conciliar a vida profissional e pessoal, porque não é nada fácil. E, Lu, quando eu comecei a ler um livro para a gente fazer essa live, eu me preparei, tá, gente? E eu achei um livro sobre liderança feminina e da deixa eu pegar o nome dela, gente. Lucena Ferreira. E o que ela diz assim, ó, que as mulheres elas enfrentam muitas dificuldades, né? E é isso que a Lu está dizendo de como manter a sua essência feminina num mundo extremamente masculino. E ao mesmo tempo tem o peso do machismo, né, Lu? Sim. Que é muito forte. E saber, Lu, se colocar, como é que a gente se coloca nesse mundo machista? Porque a gente vem, e a maioria das pessoas já deve ter ouvido, nós somos sexo frágil, lugar de mulher é em casa. Qual é a outra, Lu? Mulher é que nem pernilongo, só sossega com tapa. A gente já ouviu coisas horrendas. Por que mulher balança a cabeça? Para ver se o cérebro pega no tranco. Então, essa é horrível. É horrível. Então, assim, ó, mulher dirige mal, mulher fala demais, mulher só serve na cozinha. Então, gente, ir para o mundo onde é a dominância, principalmente no mundo da Lua, assim, que a dominância é masculina. Lu, como é que tu fez para enfrentar isso, né? Qual é a postura? Como é que a gente pode olhar para isso? E, Liz, uma coisa que a gente, né, nunca nos tiram é o conhecimento. Então, eu busquei demais me desenvolver, muito por causa, né, disso. Eu, como pessoa que estou dentro de uma empresa familiar, né, tem aquelas questões que estão muito presentes. Será que eu estou aqui porque eu sou filha ou filho do dono? Será que eu estou aqui, né, realmente pela minha capacidade? Será que as pessoas gostam de mim? Ou as pessoas estão só querendo agradar porque é da família? Então, tem muitas questões ligadas a isso que acabam até afetando, né, a nossa autoestima. Para quem está dentro de uma empresa familiar, tem muitos questionamentos que são complicados de serem tratados. E as pessoas muitas vezes não dão feedback, né? Então, a gente vinha, né, alguns dias antes falando sobre a importância do autoconhecimento, né, de como a gente pode se desenvolver para tratar todas essas questões que vêm lá desde a infância, né? E se falando em empresa familiar também, muitas vezes dentro da empresa familiar tu não sabe se isso realmente é teu, é da cultura da tua família, ou aquilo tu pegou, né, dos teus pais, o jeitão do teu avô, do teu bisavô, enfim. Tem muitas coisas que às vezes a gente olha, né, o lado bom, que parece que nasceu numa família empresária, já tem emprego, e não é assim. É bem complicado tratar com todas essas questões, porque é um peso grande que se carrega, né? E sendo mulher, na minha opinião, é mais ainda. Mais ainda. É um desafio, né, Lu? Muito. E, gente, vim de uma empresa. O bom quando tu já nasce numa empresa é que os pais querem nos conduzir, né? Então talvez, claro que o impacto com o externo, daí depois tu comenta sobre isso, mas normalmente quando a gente já tem uma empresa, da minha percepção, tá, Lulu? Tu ajusta. Os pais vão conduzindo. Eu lembro que eu vi um um criativo da Lu, que ela levou os filhos para a empresa. Gente, olhar para o trabalho, para quem sabe a força do trabalho,
a gente começa a ter uma outra percepção da vida, tá? Eu li esse livro da liderança feminina e ela fala que a mãe da Magalu teve 16 filhos, Lu. E ela a Maria Trajano, na verdade, perguntou para a mãe, né, como é que ela lidava com a culpa de ser mãe. Ela disse: olha, gente, tem boas mães que têm filhos com problemas, tem más mães que têm filhos que são excelentes. Então, nascer numa empresa, ter uma empresa familiar não quer dizer que o seu filho vai seguir aquilo, que aquele filho vai ter um sucesso ou que não vai ter, mas trazer a visão do trabalho é muito importante. E aí, quando o Malu falou, qual é a cultura da empresa? A cultura da empresa, ela traz crenças, ela traz uma consciência que dentro da visão sistêmica que a gente tem que se adequar. E aí, como quebrar também essas crenças, Lu? Porque foi o teu pai que fundou ou foi o teu avô, Lu? Avô. Meu avô. Imagina, são 3 gerações, Lu. E tu pegou as 3, porque eu não sei se na tua família era isso, Lu, mas assim, tem famílias que muitas das nossas famílias, as mulheres não poderiam trabalhar. Tá? Aí cai num outro contexto que a mulher poderia trabalhar meio turno, aí que a mulher, porque a mulher antes ela não tinha RG, ela não tinha direito a voto, ela não tinha direito a nada, gente. Daí passa para uma segunda fase, onde a gente consegue direito de voto, ganha o casamento, tem várias coisas, e a gente pode trabalhar. E aí, qual era a nossa profissão? A nossa profissão era professora. Aí a gente começa a fazer a dupla jornada. Porque professora era a única oportunidade de a gente sair de casa e ter uma autonomia. Cuidar dos filhos, tá? E ainda trabalhar. E aí a Lu vem numa terceira geração, que é a geração onde a gente faz uma tripla jornada. Que a gente tem a casa, a gente tem os relacionamentos e a gente tem a empresa. Lu, como é que fica tudo isso? E assim, falando em liderança, né, feminina, é muito difícil conciliar, e eu vejo que muitas mulheres, né, sentem isso. Para mim, um despertar muito grande que eu tive que foi uma inspiração muito grande, foi a Luísa Helena Trajano. Porque em 2019 eu tive a oportunidade de conviver, né, 10 dias com ela, que eu fui com um grupo chamado Mulheres do Brasil, para a NRF, que é uma feira de varejo. Então, nós fomos viajar para Nova York, conhecer as tendências e tudo, marketing, tudo. E lá eu convivi mais tempo com ela. E foi a primeira vez que eu tive realmente uma inspiração feminina, né? Porque eu sempre tive muito junto de homens, então foi um despertar muito grande. De sim, que dá para conciliar tudo, dá para ser feminina, porque muitas vezes a gente tem um papel dentro da empresa de meta, de estar fazendo a gestão, de cobrar, né? E fica até com uma postura que falam às vezes meio sargenta. Então, tu passa 10 horas do dia, né, com uma postura um pouco mais incisiva, e chega em casa e quer comandar tudo também, né? E aí, qual o papel da mulher? Que a gente vai se perdendo um pouco nisso. Então, no convívio com ela e com outras mulheres nessa viagem, que eu pude perceber que realmente isso é possível, né? E a partir de lá, comecei a estar mais também dentro do Grupo Mulheres do Brasil e estar participando com outras mulheres e compartilhando isso, porque a gente acha que é só com a gente, que a dificuldade é só nossa, e não é. Então, esse apoio a outras mulheres, para que elas também tomem consciência de que é possível, é extremamente importante. E agora, buscando também, né, como conciliar, a gente fala muito quando eu dou palestra, converso com outras mulheres, como conciliar a família, né? Como fazer que os filhos entendam. Tu falou antes
né? Tem empresas familiares que levam os filhos, né, já desde pequenininhos, para um trabalho todo, mostrando o ambiente da empresa, não chegando em casa, tô cansada, que a empresa me suga, só problema, e a criança fica com aquela barreira mental, né? Ou começa a falar problemas até em relação a ser mulher, e a filha mulher começa trazendo isso. Então, essa questão desde pequena e trazer é extremamente importante. E, Lise, também o casamento, né? Na minha opinião, o casamento é algo que fortalece demais uma mulher que quer ter uma liderança, né? Que quer crescer profissionalmente. Porque se a gente está mal no trabalho e tá bem em casa, ok. Mas se a gente tá mal em casa, gente, tu não consegue ir para frente. E um homem do lado de uma mulher, né, que tá querendo crescer, se desenvolver, às vezes o homem até fica com um certo receio, mexe um pouco, querendo ou não, com a masculinidade, né? Muitas vezes a gente vê, não é fácil uma mulher ganhar mais do que o homem, né? É uma quebra de padrão isso, e a gente foi criado muito com, não, o provedor da casa é o homem, e quantas vezes a gente vê a mulher que é a provedora da casa, né? E aí eu volto naquele assunto da feminilidade, porque daqui a pouco a mulher tomando um papel, não, eu sou a provedora aqui da casa, toma um papel um pouco mais de liderança, de um pouco mais masculinizado, e o homem tá, e aí, né? Cadê a feminilidade dessa mulher? E acaba, né, atingindo também o relacionamento dos dois. Então, o apoio do marido, do companheiro, companheira, é extremamente importante, Liz. E eu, na minha visão, isso é a base para tu estar com energia também, para tu seguir em frente e poder crescer, né, na carreira. Porque não é fácil, exige muito esforço, muita dedicação, muita abdicação também, né, de tempo com o marido, tempo com os filhos, com família, amigos. E aí vem a questão da culpa, que tu fala muito nas tuas lives, né, que eu assisto várias e tenho muita reflexão em relação a isso. Porque nasce a mãe, nasce a culpa, né? Como fala. Exatamente isso. E Lu, o que na tua experiência, né, assim, porque eu vi quando a Luísa Trajano, ela fala que a mãe era a empresária, né, e o pai era o poeta, e 16 filhos, né, e aí ela fala que a mãe conseguiu permitir que o pai exercesse a função de pai, né, e que ela pudesse exercer esse masculino, essa liderança na rua, mas ela soube também ser uma mãe, mas uma mãe acolhendo as suas fragilidades e aprendeu a tomar essa culpa, porque não é o que é. Ela está dando o melhor dela, Lu. E aí ela fala que o pai foi muito importante porque ele deu a estrutura para a mãe poder fazer as coisas. E aí o que tu acha, Lu? O que um homem precisa ter, tá? Porque na verdade é aquele, o homem não vai querer ganhar menos, o homem não vai querer ter uma mulher mais forte. Quando tu fala assim, numa gestão, numa empresa, a gente trabalha com meta, a gente trabalha com gestão, a gente trabalha com cobrança, né? A gente acaba sendo mais incisiva, tem um monte de reunião, tá ok? E aí a gente acaba sendo mais sargentona. Isso se for mulher. Mas se for o homem, ele tá no papel dele, Lu. Não sei se... Porque para nós o estereotipo tem que ser doce, calma, educada, do lar. Então a gente pode estar fazendo... Isso que eu quero saber, assim, a gente pode estar fazendo a mesma coisa que o homem. Mas a gente tem tem uma distorção da nossa imagem. Uhum. Tá. Porque homem e mulher, gente... tem características fisiológicas, né, de pensamento, tem características diferentes, homens e mulheres,
tem características próprias do cérebro, né, físicas, e isso aí é importante também a gente saber, porque a mulher, às vezes, né, tem uma discussão muito grande que, às vezes, a mulher parece mais frágil, né, enfim... E como a gente manter essa feminilidade, é essa questão, né? Manter a feminilidade não sendo frágil, não frágil no sentido, né, de não ter força para encarar um desafio. E o homem ter o papel dele de homem, porque eu entendo, e eu já falei com muitos grupos bem feministas, outros bem machistas mesmo, e eu acredito nessa complementariedade, porque a mulher não pode virar homem e o homem não pode virar mulher, né? Isso aí a gente tem muito que se complementar e não competir. É muito bom trabalhar com homem, complementa, e é muito bom trabalhar com mulheres também, para se fortalecer. E aí tem uma corrente também, né? Muitas pessoas que falam da competitividade entre as mulheres, né? Que isso ocorre em alguns casos, e isso está vindo um pouco mais, né, para as falas. Então, Lise, acho que é muito peculiar, né, de cada um. Eu, falando só da minha experiência, eu gosto de trabalhar com homens, eu acho que complementa, e com mulheres, né, a mesma coisa. Acho que tem alguns tipos de trabalhos que são um pouco mais, talvez, subjetivos. As mulheres têm filhos, as mulheres têm um cérebro que ele é muito mais amplo e é diferente. Então, eu acho que se colocar no lugar certo, né, e achar a sua essência, eu acho que esse é o ponto, se complementando. Ai, Lu, obrigada. E Lu, nesse livro que eu li, gente, assim, de gestão, eu tenho, apesar de ser administradora de gestão, eu tô muito fora, tô mais para consteladora. E quando a gente fala dessa parceria do casamento, Lu, e desse homem, que é o que você está falando, dá para a gente trabalhar com os dois, manter a feminilidade, o parceiro, daí tu me diz se é isso que tu vive, porque assim, ó, o parceiro ele não pode competir, ele tem que ser uma rede de apoio e ele tem que te ajudar nessa jornada. E além de tudo, admirar o teu trabalho. Uhum. Gente, isso não era uma coisa que acontecia antes. Primeiro porque mulher não podia trabalhar, ela era subjugada, tá? Ela teve que conseguir um espaço. E aí, o que acontece hoje? Ainda existe um sistema de crença muito grande. Porque uma coisa era o que acontecia com a minha avó, uma coisa o que acontecia com a minha mãe, e uma coisa o que acontece comigo. O sistema vai atualizando. Uhum. E o que fala, Lu, eu anotei aqui, Lu, teve como é que é o nome dela, Lu? A Cláudia Senner, ela foi a CEO da Latam. E aí, quando ela chegou no auge do cargo, a única coisa que perguntavam para ela quando ela assumiu sobre fazer a liderança era como ela dava conta do marido e dos filhos. E aí ela começou, Lu, a ficar braba com isso, porque só falavam do filho, da casa e do marido, né? E aí, quando começaram a ter essas pautas, ela começou a se irritar. Ela disse, não, mas para aí, não é só os homens que estão me alfinetando, são mulheres, e eu me emociono, sabe, gente? São mulheres que querem saber como ela chegou lá. Uhum. Então, isso é tão bonito, porque assim, se ela chegou lá, eu dou conta. E aí ela fala que o marido dela foi um dos alicerces para ela chegar nesse movimento. Porque daí, a mulher que trabalha, tem filhos, e tem que ser esposa e tem que ser mulher, ela tem uma tripla jornada. Sim. E se ela não tiver um cara que admire, que é o que a Lu disse, no trabalho, gente, pode estar ruim. Mas mulher é focada. Mulher vai lá e vai resolver. Agora, e outra, se um cara tem problema com o filho em casa, se o cara tem problema em casa, ele não tem problema, ele vai viver a vida dele, amor.
Agora, a mulher, se está com um filho doente, se está com um problema com o marido, se tem várias coisas, a mulher não vai conseguir. A gente vai, quer dizer, a ideia é que a gente consiga com uma parceria, porque tem dessas entrevistadas que tem no livro, acho que só tem 2 ou 3 que não são casadas e que ela refere o homem como um parceiro. E aí a Lu traz, dá para trabalhar com homem, dá para trabalhar com mulher, a gente tem que ter essa parceria, nós somos essa polaridade do feminino e masculino, a gente precisa também ter um parceiro. Então, eu queria que tu falasse sobre isso, assim, na tua experiência. E é unir forças, né, Lise? Porque não é nada fácil, não. A gente fica culpada, fica. Eu viajo um monte. Antes da pandemia, eu estava numa associação das empresas de transportes, ia a Brasília quase toda semana, deixava, né, os filhos, e, enfim, abrir mão de muitas coisas. E eu sempre falo, dá para fazer tudo? Dá para fazer tudo. Mas uma coisa de cada vez. Porque tudo ao mesmo tempo, gente, não tem como, tá? Minha opinião. Né? Dá para te ser uma excelente esposa? Dá. Dá para te ser uma excelente profissional? Dá. Só que tu tem que ir dividindo as fases da tua vida, né? Conversando muito. Eu converso muito com os meus filhos. Né? Eu estou fazendo isso, sim, porque eu amo, porque eu quero dar para vocês coisas também e preciso do apoio de vocês. E eles entendem. Eu digo, não, hoje eu não vou poder levar, buscar na escola porque eu tenho uma reunião importante, tá? Não, tá ok. Mas antes eu ficava muito, ai, coitadinhos, ai, meu Deus, vão ficar com trauma de abandono porque eu não ia todo dia lá buscar na escola. E a mulher tem que saber que é assim. Então, tu lutar e conseguir algum objetivo, tu abre mão de muitos outros. E aí a pergunta é, até que ponto eu estou disposta a abrir mão da minha família, do tempo com os meus filhos, do tempo do meu lazer para atingir isso, né? E aí vem aquilo que é extremamente importante, né? O que tu ama fazer na tua vida? É tu que quer fazer ou é algo que tu colocaram no teu colo e tu tem que levar adiante? E isso aí precisa ter muita coragem. E como é que a gente consegue ter coragem? Tendo pessoas perto da gente, nos apoiando, nos dando força e mostrando que é possível. Então, quando eu falo, né, isso de homem e mulher, a gente precisa dos homens, sim. Precisa, a gente não pode brigar com os homens, não pode brigar com outras mulheres. A gente só vai conseguir chegar num ponto, né, e muitas mulheres crescer e estar num nível profissional, se desejam isso, profissional alto, se tiverem homens como aliados e mulheres também dando força. Porque sozinho não tem como. E pedir ajuda, né, Lise? Porque a gente acha que é a salvadora. Não, eu consigo. Deixa comigo que eu vou e faço. Pode deixar. E não é assim, gente. Não é. A gente precisa baixar a guarda, eu preciso de ajuda, né? Eu pedir ajuda, que é algo que parece tão simples, mas não é. Não é. Principalmente para a mulher, né, Lu? Quando a Lu fala assim, isso é importante. Gente, eu amei essa frase. Ela tem que botar no Instagram. Se ela não botar, eu já vou botar. Eu vou botar a autoria dela. Que é, tu já botou, Lu? Dá para fazer tudo, só que uma coisa de cada vez, né, Lu? Sim. E, gente, quando tu vai criando, assim, tu vai crescendo na carreira, porque, assim, crescer na carreira, começa a ficar filho de um lado, começa a ficar o parceiro do outro, começa a ficar até o autocuidado, porque a gente entra no... A mulher, ela se dedica de uma forma muito profunda, tá? Não que os homens não, mas a gente faz isso muito, porque a gente vai para Salvadora, a gente abre mão. E aí eu acho que foi a Sender que falou, que quando ela começou a crescer, eu não sei se foi bem ela, tá? Mas eu acho que foi. Um dia ela chegou e o filho dela estava chorando, gente. Porque ela estava faltando o jogo de futebol, faltando as reuniões da escola, faltando várias coisas que eram importantes para ela.
E aí, o que que ele tinha? Ela criou, ele tinha ela como uma imagem muito distante, começou a ter atrito, até que ela disse, mas para aí, o que que eu estou fazendo? E aí ela chamou ele e disse, olha, o meu trabalho é importante. O que é importante para você? E aí ele disse, para mim é importante que você esteja lá no XYZ, tá? E ela disse, a partir daí eu vou estar nesses lugares. E aí ela remarcou algumas reuniões para poder estar presentes. Ela não ia estar em todos os lugares, mas é o que ela diz, dá para fazer, tá? E tem uma, eu não sei se tu conhece ela, Lu, se ela tá no Mulheres, como é que Do Brasil. Mulheres do Brasil, que é a Paula Belizia, que ela é a presidente das operações da Apple no Brasil e ela é CEO da Microsoft. E ela fala que essas empresas deram uma flexibilidade para ela, porque existe uma maneira alternativa. Então, ela conseguia transferir a agenda para fazer algumas coisas específicas. Eu não sei se hoje tem na tua empresa, Luiz, ou se é uma coisa que é implantada com as mulheres do Brasil, se tu chegou a enxergar isso. Porque, às vezes, assim, filho não marca que vai ficar doente. E, às vezes, se o parceiro é legal, ele pode levar. Porque tem pais que fazem isso. Mas e vai que dá um rolo e ele fica doente. Como é que fica, Lu? Tem já políticas, assim, de fazer essa manutenção para a mulher ou não, Lu? Esse apoio? Eu vejo que isso está evoluindo, mas ainda falta, Liz, falta, né? E acho que começa pelo papel das empresas, né? Apoiarem as mulheres e a gente está criando a próxima geração. Então, como trazer isso para dentro das empresas, né? A gente fala do apoio das mulheres entre as mulheres. Eu acho muito legal que as mães dos colegas dos meus filhos, a gente tem uma rede de apoio, né? Quando precisa, aí dá algum problema com uma turma, vai lá, as mães se juntam, uma apoiando a outra, e isso é muito importante. Porque senão a gente não cria essa cultura maior. Falta bastante. Mas eu acho que o papel do homem também, né, ele tá se desenvolvendo, tá trazendo mais essa atuação junto às crianças, né? Porque na nossa geração não tinha muita conversa. Não e deu, acabou, chega. E agora não, tem mais uma conversa com as crianças, é diferente. O homem e a mulher, eles estão fazendo um papel um pouco diferente na criação dos filhos, né? E isso vai também evoluindo. Como isso é importante, Lu? Porque é o homem e a mulher fazendo diferente na criação dos filhos. E na Suécia, Lu, quando o casal engravida, é 6 meses para o pai e 6 meses para a mãe. Por quê? Porque os dois têm que fazer o exercício desse trabalho. Então, aos pouquinhos vai chegando na gente. Deixa eu perguntar mais. Lu, e quais são as barreiras que as mulheres encontram dentro das empresas familiares, assim? Eu penso que é muito do que a gente falou, né, Lizzy? E conversando com bastante membros de empresas familiares, infelizmente até hoje algumas empresas são um pouco mais masculinizadas, né? Tem a questão das gerações passadas, não, meu filho homem, eu quero que o meu filho homem assuma, que ele vai dar continuidade, e querendo ou não, existe isso, né? E é uma quebra grande de paradigma. E quando vem uma mulher, quebra isso, né? É bem difícil, porque além quebra todo um conceito interno da empresa, que é mais masculino, e quebra todo um conceito familiar, né, na dinâmica da família também. E aí é aquela questão do autoconhecimento, né, de saber o que realmente quer e o que a pessoa está fazendo porque caiu no colo,
né? E tá desenvolvendo um sonho que às vezes o sonho não é daquela pessoa. O sonho é do pai, da mãe, do tio e não da própria pessoa. E aí às vezes passa uma vida inteira sem se dar conta, né? Não para pensar, porque parar, refletir é difícil, dói. Então, sim, nas empresas familiares tem muito. Eu trago muito a bandeira da empresa familiar porque eu convivo com muita gente. E hoje também é um tabu se falar de empresa familiar em relação a alguns aspectos, né? Porque empresa familiar lembra problema, conflito, né? É pesado. Não é um assunto leve, falar de moda e tal. Não, é um assunto bem pesado e é importante trazer esse assunto para ser debatido também. E tem tudo a ver com liderança feminina também, Lise, porque 90% das empresas são familiares, né? E está muito presente ainda o conceito do meu filho homem vai assumir o meu papel aqui quando eu sair. E as empresas familiares, gente, dentro da visão sistêmica, os conflitos das empresas, eles estão muito vinculados com os conflitos familiares, tá? E uma das primeiras ordens que a gente pode ver, uma família, tu não pode dissolver, ela é indissolúvel. E a regra maior que tem no sistema familiar é o pertencimento. Tudo aquilo que tu excluir vai bagunçar as outras duas ordens, tá? Uma empresa familiar, gente, ou uma empresa, tá? Ela tem a primeira ordem dela é a ordem, tá? Ela pode ser dissolvida, não tem nenhum problema. Mas essa empresa só funciona quando é respeitado a hierarquia, a chegada de cada um. E quando a Lu fala sobre o meu sonho, né? Será que eu recebi isso da minha família? Será que isso é meu? Muitas vezes eles passam esse legado. E o que a Lu falou dessa coragem de saber se isso é realmente o que eu quero. E se é mulher, é pior. Porque assim, ó, o bastão vai ser passado para o masculino. E quando o filho masculino não quer ficar na encrenca? Porque empresa familiar é confusão. Se já dá confusão no almoço de domingo, imagina passar 8 horas com meu pai ou com meu avô. Entendeu? Com todo respeito. E tem também o papel dos cônjuges na empresa familiar, que pouco é falado, né? E a mulher tem um papel tão importante, né? E em gerações passadas mais ainda, porque a gente às vezes não vê isso, né? Às vezes acontece alguma coisa dentro da empresa, tem a reunião, decidiu, né, o que vai ser feito, aí vai para o almoço, vai para casa, conversa com a esposa. E aí já, pois é, será? E aí já, porque o cônjuge tem uma influência muito grande dentro da empresa familiar, né? E muito, quando a empresa é mais masculina, a mulher, cônjuge, né? A esposa, tem muita influência. E quando ela não é incluída dentro do sistema da empresa familiar, isso é um problema grande. Aí, nessa parte sistêmica, tu sabe muito bem como é. Não tem esse pertencimento. E ela faz parte. Ela faz parte. Nossa, que extraordinário. E Lu, tem o Geraldo Rufino e o Joel, o Geraldo Rufino e o Joel J, eles estavam falando sobre essa mentoria, né? Sobre exatamente isso que tu tá falando. Quando tu fala numa rede de apoio, quando tu fala na influência, de descobrir o nosso sentido, e às vezes a gente define as coisas nas empresas, mas a gente não percebe a influência da liderança feminina em casa, tá? Muito. E aí tem aquela crença que diz atrás de um grande homem tem uma grande mulher para te entender a liderança feminina, tá? E aí esse Geraldo Rufino, ele diz assim, ó, eu mando em tudo. Mas quem manda em mim é a minha mulher. Então, ter esse olhar é muito importante. E aí o Joel J fala que as pessoas perguntam, né? E por isso que eu perguntei da relação de casal, porque assim, ó,
é importante essa união do homem com a mulher, tá? Uhum. Quando ela quer crescer e quando ela consegue manter a família unida, quais são os pilares, quais são os valores? E o Joel J, ele fala o seguinte, as pessoas perguntam, tu tem um mentor? Ele disse, eu tenho uma mentora. E a minha mentora é a minha mulher. Olha só, que legal. Foi lindo, Lu. E aí ele disse assim, que eles fizeram uma combinação. E aí quando tu vai vê-lo, em todas essas mulheres que tem nesse livro da liderança feminina, acho que só tem 2 que não são casadas, todas chegaram a um consenso, uma parceria, uma colaboração, uma admiração com seu parceiro. Onde o teu parceiro não torce contra ti. Uhum. Entende? Se não der para ti buscar a criança na escola, ele vai. Se não der para levar no médico, ele vai. E aí vocês vão criando um próprio manual de convivência e de intimidade e de proteção. Uhum. E aí o Joel J fala que a mulher dele eles criaram esse código, eu vou dizer código, não foi assim que ele disse, ela faz para ele 2 perguntas. Isso está ligado ao seu propósito e isso vai lhe levar aonde você quer chegar. E aí ele fica furioso, porque ele se empolga, né? E aí ela traz ele para esse movimento. Então, gente, o sistema familiar, a empresa familiar, tinha até esquecido, Luz, do quanto a mulher é importante. E aí está a sua liderança. E Lu, daí tu como gestora, como presidente da empresa, Diretora. Diretora. Como é que fica esse olhar, Lu? Como é que tu administra essas... O cara chegou lá e disse, tinha combinado, né? A gente combinou que ia ser feito desse jeito, tá? E aí ele voltou de casa e deu encrenca. Como fica a tua postura de liderança, Lu? Faz valer, tá registrado? Como é que funciona? Porque daí a gente tem que mostrar também a nossa autorresponsabilidade, a nossa força. Como faz isso, Lu? Nas empresas familiares, falando das melhores práticas, tá, gente? E eu sei que falar é fácil, né? Fazer é outra coisa. E empresa familiar não existe receita de bolo. Cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem o seu jeito, o jeito da família, a sua história, suas vivências, então não tem receita de bolo. E o mais importante é fazer as combinações antes, né? Então, o regramento, como entra na empresa, né? Como sai da empresa, qual é o papel do sócio, porque às vezes a gente pensa, não, é empresa familiar, então só tenho o meu posicionamento lá, eu posso contribuir só trabalhando. Não, gente. Tem muitas formas de apoiar a empresa familiar e contribuir sem estar trabalhando na empresa, né? Então, tem vários papéis e hoje se estuda muito isso, o IBGC, que é o Instituto da Governança Corporativa, ele estuda muito isso e tem as melhores práticas. É um local muito legal para consultar quem tiver interesse. IBGC. IBGC, bom, tá. E lá tem as melhores práticas, mas é nada mais do que nada menos, Lizzy, do que conversar. Porque são coisas muito subjetivas e a gente só resolve essas coisas subjetivas conversando. Não é matemática, né? Então, as relações, elas têm que ser muito próximas, né? Tem que ter confiança, tem que ter conexão, porque senão o que ocorre, né? As competições. Uma esposa, mas por que a esposa do teu irmão tem um carro tal? Por que o teu irmão leva a mulher para viajar 3 vezes por ano e a gente não viaja? Então aí começam as comparações, entendeu? E aí o rolo vai longe. Então essa convivência, essa confiança entre todos do sistema é muito importante para ter uma harmonia e não criar essa competição. Em tudo, se tu for ver, a aliança, né? A gente estava falando liderança feminina. Para tu chegar num
um cargo maior, tem que abrir mão de muita coisa e tu tem que se aliar a algumas pessoas que vão te dar esse apoio. Sozinho não vai chegar. Numa gestão de uma empresa, sozinho tu não vai chegar. Tu tem que ter as pessoas, os seus aliados ali para que, né, o mesmo objetivo, o mesmo foco. No casamento, a mesma coisa. Então, o meu raciocínio é isso, né, Lise? De tudo que a gente falou, é como ter aliados para que a gente consiga atingir um objetivo, e dá para fazer tudo, desde que seja uma coisa de cada vez. Resumidamente. Lu, obrigada. Nossa, eu saí daqui com muitas coisas assim para pensar. Gente, a Pri botou assim, Lu, uma questão interessante que veio como gatilho na liderança feminina é a autossabotagem. Aí ela botou assim, as mulheres costumam projetar metas altas para si próprias e se criticam muito se não atingem isso. E faz com que muitas temam ou não assumam posições de liderança por medo de falhar. Lu, tu pode comentar isso? E isso é desde a criação, né? Eu cuido muito o que eu vou falar para os meus filhos, né? Sobre encarar os desafios. Às vezes a gente tenta poupar a criança e acaba estragando mesmo. O autoconhecimento é, para mim, a chave de tudo, porque a gente não se dá conta, entra numa rotina e sim, se tu tem um bloqueio mental de que se eu chegar na liderança ou se eu ganhar dinheiro vai estragar a minha vida, porque eu tive na minha família briga por causa de dinheiro, tu fica te auto-sabotando, tu fica olhando, né, a questão do dinheiro como, dinheiro é problema. Então, quando tu chega perto, já tu te auto-sabota para não conquistar o teu espaço, o teu objetivo. Tem muitas questões assim. E isso só se resolve parando e pensando, né? Cada pessoa tem o seu movimento, tem a sua forma de pensar. E para mim, nessa pandemia, foi muito importante esse período para que eu parasse, pensasse. Não foi, né, nada fácil tudo isso. O setor de transportes foi um dos mais afetados, foi muito complicado mesmo. Tive muita resiliência, né? Acreditar e trabalhar muito a liderança dentro da empresa. Graças a Deus, né? O pior já passou, a gente está seguindo em frente. E então é bem isso. E aí eu comecei a meditar, parar, pensar, refletir, porque eu tive, e a gente tem, todo mundo eu acho que tem, né, algum ponto ali que por que eu não consigo atingir isso? Porque lá na minha infância, meu pai e minha mãe diziam que tu não vai dar certo mesmo, tu é igual teu fulano. E aí isso vai vindo. E sistemicamente, né, na constelação familiar, explica muita coisa. E, na verdade, assim, esse caminho da autossabotagem dentro da visão sistêmica, Lu, e aí tu falou sobre esse olhar, sobre essa criação de criar os filhos, e a gente ter que instrumentalizar culturalmente, a gente prepara o menino para ir para o mundo. E a gente prepara a menina para ficar em casa. Não que seja ainda dessa forma, mas existe ainda um campo de pertença e de crença para isso. Então, quando a gente vai olhar para o feminino, a gente tem a autossabotagem, porque assim, menina fecha as pernas, menina tem que se comportar, menina tem que fazer tudo certo. E aí, quando ela vai, e ela não teve uma referência paterna, porque qual é a referência paterna, tá, gente? O pai, ele instrumentaliza o filho para ir, ele vai lá e faz, ele dá para o menino a possibilidade de errar. Oi, Lu? Desculpa. E dá mais coragem, né? Não, mais coragem, liberdade. Vai, aguenta no peito. Isso. Para a mulher assim, não, vem aqui, senta aqui, coitadinha, ai, vem cá. Tem que cuidar isso, Tem gente. que cuidar. Repete lá. E Lu tem estudos sobre isso, assim, dessa diferença de criação, que é exatamente isso que tu tá falando.
Quando é um menino, gente, o menino assim, ó, ele tá pronto para olhar para a vida, porque ele já nasce com uma essência de que ele não tem ninguém para contar. É ele e a vida. Quando eu atendo homens que são muito chorão, eu só digo assim, ó, com todo respeito, assim, muito na vítima, eu digo, só tem duas alternativas. Ou tu dá certo, ou tu dá certo, tá? Porque eles já têm dentro dele a coisa do erro. Eles sabem que eles podem errar. Tanto nesse livro, quando fala dos cargos de liderança, e aí a Lu fala que ela teve que se desenvolver muito, a Lu teve que mostrar competência. Nós, apesar disso, porque a gente vem do quê? A gente não pode errar. A gente tinha que prestar contas para o marido. Muitas mulheres tinham medo dos seus maridos. Eu lembro que, gente, eu sou cinquentona, mas eu lembro que quando eu me casei com 20 e poucos anos e eu fiz a transição, eu tive que trocar de carreira. E muita gente faz isso, porque eu queria exercer a maternidade. Eu estava no auge do meu trabalho e eu disse, eu quero ser mãe. Porque eu não tinha o movimento eu não tinha apoio, eu não tinha ninguém. Uhum. Então, para mim foi muito importante. E aí eu comecei a depender do dinheiro dele. E aí eu percebi que ele me enchia de medo. E isso me trouxe um negócio tão profundo que eu ensinei a minha filha assim, ó, trabalho é a coisa mais importante do mundo. Então, instrumentalizar o seu filho da mesma forma que você instrumentaliza a sua filha, é importante. Tem que existir uma igualdade na criação. Da mesma forma que tu tem o teu parceiro como igual, que ele dá conta quando tu não tá, tem que botar roupa na máquina, tem que... A gente vai se dividindo, gente. A gente precisa começar a fazer essa integração, que é extraordinária. E aí, o que acontece quando a menina faz essa autossabotagem? E aí eu quero te dizer que a mulher, ela tem muito mais escolaridade do que o homem. Uhum. Tem. E só que assim, existem 200 grandes empresas no Brasil. Só que quantas mulheres, Lu, sabe quantas mulheres que estão na liderança? Quantas? 3, Lu. E É, sabe o que isso representa? 1,5%, gente. Então, tem mulheres que chegaram lá, tá? E aí, o que acontece? Se a gente... E o cara aqui na autossabotagem, a mulher na autossabotagem, quando ela percebe, ela não arrisca porque ela tem medo, tá? Mas porque ainda tá na salvadora, gente. sim. E a salvadora ninguém ajuda, porque ela é a top das galáxias. Uhum. Então, isso é uma grande arrogância. Sabe o que acontece com o homem? O homem, ele pega os cargos de liderança e aí tu me ajuda, tá, Lulu? Talvez eu esteja falando, mas nessa entrevista do livro, eles vão lá e fazem, eles podem não estar preparados. E quando teve uma pesquisa que mostrou, Lu, que eles pegaram 2 currículos exatamente iguais, de um homem e de uma mulher, e eles acabaram escolhendo o masculino. Se nós não nos bancarmos, meninas, ninguém vai. Uhum. Porque o homem, e aí assim, o homem vai fazendo a trajetória dele no meio do caminho, ele vai fazendo aliados. E a gente não sabe pedir ajuda. Lu, o que tu acha disso? E se apoiar, né, Liz? E apoiar umas às outras também a gente precisa, porque falta mulher na liderança, sim, falta mulher ter coragem para ir em frente, para abdicar, né, de algumas coisas. Realmente precisa abdicar para crescer, e o homem abdica mais fácil, né? E abdicar não quer dizer abandonar, não quer, é uma questão de organização e uma questão de pedir ajuda e se aliar, né, junto a pessoas que possam dar todo esse apoio. E é um papel das mulheres, umas apoiarem as outras para que tenham mais coragem de buscar, né, essa liderança dentro das empresas, porque é uma mudança muito grande de postura, né, tanto de mulher como de homem, e mudança, enfim, em todo o funcionamento também das empresas. Não é fácil o caminho, gente, não é nada fácil. Mas a gente se apoiando, a gente vai conseguir mudar esse quadro, sim.
E consegue, é possível, porque teve mulheres que fazem isso. E aí a Lu trouxe uma coisa que eu tinha esquecido, gente. Porque a mulher, ela conduz o homem lá atrás. Porque ela falou, ó, decidiu uma coisa na reunião, mas o cônjuge lá deu um pitaco. E aí tem que ter muita conversa, tem que ter muita empatia. E aí, Lu, eu queria conversar contigo, porque eles falam assim, ó, que quando uma mulher está na liderança, Lu, qual é a diferença da liderança de uma mulher para um homem assim, ó? Ele fala que exige dela mais coragem, mais persistência, tá? E ela tem que estar muito conectada com o propósito dela, Lu. E que o que faz ela fazer essas conexões é exatamente essa comunicação e a empatia para fazer a costura, para ter esses colaboradores, esses parceiros, tá? E que a mulher, ela tem uma capacidade de ser flexível e humilde. Que eu não sei se a gente tem tanto isso, Lu, assim, porque dizer, a humildade, eu não sei se porque a gente não sabe pedir. Mas quando a mulher, ela tá no seu lugar, Lu, ela consegue fazer essa flexibilidade, fazer essa humildade e principalmente fazer a integração. Porque ela sabe da capacidade de trabalho das pessoas, porque ela consegue integrar. O que tu acha disso, Lu? Uhum. Sim. E até uma pessoa colocou aqui sobre se tem alguma coisa, né? Eu vou lá e resolvo. Se não der conta, vamos chamar teu pai. Ela até comentou que é um pouco isso, né? E, gente, o que eu vejo é que às vezes a gente não deixa os outros fazerem as coisas. A gente não deixa o filho fazer, a gente fica às vezes num papel de salvadora. Não, deixa comigo que eu vou lá e faço. Ah, ele vai demorar muito, é muito enrolado. Não, deixa que eu vou lá e faço. Isso tanto em casa, né, com o marido, que às vezes a gente reclama que o marido não tem, sei lá, proatividade, ou que vamos viajar, vamos fazer alguma coisa, no fim eu tenho que fazer tudo. E às vezes a gente precisa olhar para a gente e ver que a gente não está dando esse espaço, né? Às vezes é se colocar no meu lugar de mulher, não de salvadora e nem no meu lugar de homem, né? É de se complementar, é dar o espaço para o outro vir e poder me ajudar, né? E fazer, porque às vezes é até confortável a gente reclamar que não consegue fazer nada, que ninguém ajuda, mas até que ponto a gente está abrindo espaço para que o outro ajude e o que o outro aprenda também a ajudar, né? Porque às vezes na primeira ajuda ou chega atrasado ou não dá tão certo, mas até que ponto a gente consegue se abrir para isso, né, gente? Que é um aprendizado também, é um aprendizado. E o mesmo na liderança, né, Liz? Às vezes a gente quer ir lá resolver tudo. Vem cá, te põe no teu lugar. Não tem como fazer tudo. Dá espaço, né? E vem outras questões de delegar, né, de liderança inspiradora, Nossa, da questão de não ser o chefe, né, mas ser a pessoa que vai dar o apoio para que o outro faça. Então, a gente está muito acostumado com competir. Competir com homem, competir com mulher, competir com marido e às vezes não está se dando conta que tem que parar um pouco e vem cá, eu preciso de ajuda. Me ajuda a pensar também em si, né? Em si. Tirar a culpa e deixar os outros ajudarem para poder também fazer o que lhe dá prazer. Vai. Lu, então, para resumir, para a gente finalizar. Finalizando, era isso. Cara, muito bom. Lu, na tua percepção, então, assim, ó, o que é liderança? Porque assim, a minha cabeça tá. Cara, porque assim, ó, na verdade, nossa, esse último fechamento aqui foi maravilhoso. Lu, o que é liderança feminina para ti? É algo muito amplo, né? Liderança feminina para mim, né? E se eu pudesse deixar, né, um recado para algumas mulheres, é a questão que para mim está muito presente, que dá para fazer tudo, desde que seja uma coisa de cada vez. Para mim, a liderança feminina é muito mais tu inspirar as pessoas a serem melhores do que realmente tu tá lá executando e tá lá
querendo mandar e desmandar, digamos assim. É tu inspirar as pessoas para que elas sejam melhores, né? E extrair o melhor dela também. E buscar alianças, né? A gente falou tanto disso, a gente não consegue crescer nem no trabalho, na liderança, nem em casa, nem em lugar nenhum se a gente não tem as pessoas nos apoiando. E aí a gente tem que se abrir para isso. Pedir ajuda. Nossa, maravilhoso. Lu, e desses bloqueios mentais que a gente falou sobre o peso do machismo, a gente falou sobre buscar sempre essa nossa competência, a gente buscou sobre o casamento, sobre as histórias familiares, sobre o papel dessa liderança. O que eu posso fazer para trabalhar esses meus bloqueios? Como é que tu encontrou essa autoliderança? Porque antes da liderança feminina acontecer, gente, ela tem uma autoliderança, tá? E Lu, como que tu encontrou essa autoliderança? No autoconhecimento. Porque antes de tu liderar os outros, tu tem que saber te liderar. Né? Então, tem que saber qual o teu limite, até onde tu pode ir contigo mesmo. Esse autorrespeito, né? Que a gente fala bastante de se priorizar também, né? Tanto a saúde física como a saúde mental. Então, para mim, o segredo de tudo, resumindo, é o autoconhecimento. E o autoconhecimento só acontece tu saindo da inércia, parando, pensando, refletindo, seja fazendo meditação, terapia, o que for. Mas tu ter alguns momentos contigo mesmo, para descobrir lá dentro aonde estão as tuas barreiras, que ninguém vai descobrir. Ninguém, não vai vir o salvador da pátria que vai te dizer, meu Deus, agora eu vou mudar minha vida. Descobrir, não, é tu mesmo, tá aí dentro. Como acessar as tuas memórias que te barram para o teu crescimento. Nossa. Ai, Lu, obrigada. Gente, então liderar, antes de qualquer coisa, é se autoliderar. E esse autoliderar, ele acontece com o desenvolvimento da sua autoconsciência, da sua autoaceitação, da sua autocompaixão. E Exato. tudo isso vai trazer a autorresponsabilidade e o autorrespeito. E quando você consegue colocar tudo isso dentro de você, você pode aí desenvolver a liderança feminina, seja a autoliderança. Porque, e a Lu trouxe uma coisa muito importante, o líder é aquele que permite, não é de inspirar, porque a gente não precisa de líder que motive. E talvez esse seja o nosso grande exercício, instrumentalizar, inspirar para que o outro possa fazer sozinho. E aí sim, a gente vai conseguir extrair do outro melhor, a gente vai conseguir buscar alianças realmente congruentes e leais dentro de um propósito. Começa a se criar não só uma rede de apoio, mas de comunidade, de sororidade. E a maneira da gente vencer essas barreiras, gente, é quando a gente começa a parar e a se autoconhecer. Lu, eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por tudo que tu nos entregou. A saideira aqui foi muito importante para mim, porque veio muitas coisas. E Lu, deixa o teu Instagram, pessoal, sigam a Lu. O material dela é extraordinário, porque não é só sobre empresas. Porque se a gente for olhar o que ela está escrevendo, aí tu diz, meu Deus, mas ela está falando da minha família. Onde é que eu me comportei assim? Porque, gente, é na família que a gente arranja as encrencas. Mas é no trabalho com o outro que a gente vai curar isso. Lu, deixa o teu recado. E a gente vai finalizar aqui com a... Muito obrigada, Lise, pela oportunidade. Para mim, meu objetivo é compartilhar, né, experiências e fazer com que outras mulheres tomem coragem, né, se empoderem, que tenham um caminho, que a gente está falando de liderança, muito mais leve.
Tá? Então, espero que todos aqui tenham saído desse encontro mais conscientes sobre essas barreiras mentais, né, sobre a liderança, e a gente continua em contato. Daí o meu Insta é Luana Fleck, eu estou compartilhando sempre aqui um pouco da minha experiência. Obrigada, Lu. Ótimo final de semana para todos. Obrigada. Gente, muito obrigada pela participação. Vale a pena ver de novo. Eu vou ver, porque minha cabeça tá assim, ó. Então, muito, muito obrigada. Um beijo, Lu. Um beijo, pessoal. Até a próxima. É. Tchau, Lulu.